Você com certeza deve ter ouvido falar de muitas coisas que estão acontecendo nesses últimos tempos, vamos dizer, esses últimos anos. Porque tem acontecido coisas que as pessoas dizem: eu nunca havia visto, ouvido falar de algo tão aterrorizante. Do que estou falando? Simplesmente até de catástrofes, terremotos, lugares onde não aconteciam, mas ultimamente tem acontecido. Por exemplo, o Brasil sempre foi um país privilegiado por ser um país onde não ocorria ciclones, né? Não ocorria alguns fenômenos naturais tão marcantes. Não é só isso. Quando nós falamos de acontecimentos, lógico que estamos falando de não apenas locais, mas acontecimentos mundiais. E para quem acompanha os noticiários e já tem uma certa idade, assim como eu, realmente é uma coisa marcante. Por quê? Porque nunca havíamos presenciado algo que aconteceria de uma forma que as pessoas diziam, que as pessoas estão dizendo: só pode ser o fim do mundo, são sinais do fim, de fato. Mas a pergunta é, que muitos ainda têm dúvida: este mundo deve acabar? Será que há motivo válido para Deus trazer a destruição, vamos dizer, das pessoas injustas? Lógico que Deus não é Deus de injustiça, mas Ele é justo e quer que sejamos também. Vamos tomar, por exemplo, quando Deus olhou para a terra lá nos dias de Noé, e ele disse para Noé: eis que a maldade tem multiplicado sobre a terra. Aí ele disse para construir a arca e que entrasse nela Noé e sua família, e assim foi que aconteceu. Outro relato que se acha no livro de Gênesis, quando Abraão viu que passava por ali pessoas que ele não sabia, provavelmente não sabia que eram anjos, mas ele sabia o que era alguma coisa pertencente a Deus, porque ele disse: estou indo para Sodoma e Gomorra, porque Deus há de trazer um julgamento sobre essa cidade. Aí Abraão ainda implorou: mas será que o Senhor, o juiz de toda a terra, fará injustiça? Aí ele disse: se houver ali 50 pessoas, será que Deus vai destruir toda a cidade? Não levando em conta as 50 pessoas justas que existem lá? Aí o anjo respondeu: não, se houver 50 pessoas justas, Deus não destruirá. E assim Abraão foi baixando. Falou: se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Aí ele viu que não tinha jeito mesmo. Por quê? Porque era uma cidade onde predominava a injustiça. Do ponto de vista de Deus, ser justo não quer dizer ser santo, não quer dizer ser perfeito, não quer dizer que a pessoa não peque. Não. Mas quando Deus fala se ali houvesse 10 justos, ele não destruiria,
com certeza está falando de pessoas que tinham o senso de justiça. Dá para entender, não é? Então, quem tem o senso de justiça, lógico, sabe o que é justo e o que é injusto. Por exemplo, você atualmente, suponhamos que você vai viajar, vai ficar alguns dias, talvez até longo período fora de casa. Você teria uma pessoa de confiança para deixar tomando conta da sua casa? Não estou falando de familiares, apesar de que tem familiares também que não confiamos. Mas você escolheria alguém? Não, é tal pessoa eu vou deixar porque eu tenho certeza que tal pessoa merece todo o respeito e merece a minha confiança. No meu caso, falando de mim mesmo, posso dizer que eu não tenho. Talvez você tenha, não é? Talvez você conheça alguém. Eu, infelizmente, não conheço. Não que seja alguém super justo, alguém super educado para não deixar nada acontecer, ou se acontecer algo, comunicar, ou não tocar em nada, não querer bisbilhotar nada da sua casa. Assim, quando você chegar, estará do jeitinho que você deixou. Confiaria? Vamos a uma outra suposição. Pegue a sua carteira, deixe uns trocados dentro dela, faz de conta que você esqueceu ou distraído largou lá num banco, lugar que ninguém viu que foi você que largou. Só que dentro da carteira tem seu endereço, seu telefone, né? Talvez até a sua rede social, alguma coisa relacionada. Se tem o seu nome, já dá para achar, lógico. E principalmente o endereço. Mas você larga a sua carteira lá e faz de conta que você esqueceu. Tem pessoas, sim, eu acredito, pessoas que vão ver e vão dizer, não, vamos comunicar para tal pessoa que ela perdeu a carteira. Você acha que numa cidade, quantos, talvez entre 100, por exemplo, vou fazer uma conta por cima, 100 pessoas, quantas pessoas você acha que o procuraria para devolver a carteira e falar, aqui está, não mexi em nada, olhei e vi seu endereço, estou te entregando. Quantas pessoas? Eu não sei, é apenas uma suposição, mas eu não teria confiança de deixar uma carteira com dinheiro, uma quantia razoável, né? E vamos ver se ele devolve. Nem essa experiência eu teria coragem de fazer. Você teria? Muito bem. Então, sinal que você acha que o mundo está uma maravilha. Porque até países mais desenvolvidos, países considerados como mais civilizados, mais de, digamos, de primeiro mundo, ainda existe sim a tentação das pessoas tentar apossar do bem de outra pessoa, e fica por isso mesmo. Hoje, com tantas câmeras de vigilância, né, muitas câmeras, as pessoas hoje, lógico, elas têm noção mais ou menos do perigo, ou pelo menos, se cometerem alguma coisa errada, podem ser rastreadas por câmeras. Fora, se não for o medo, eu duvido que pelo senso de justiça alguém faria isso. Eu digo isso porque
estamos cansados de ver coisas que nos até deixam sem ânimo. Realmente. E se acontece isso com você, se você está pensando assim de uma maneira até pessimista quanto a este mundo, você tem toda a razão. Sabe por quê? Porque se você ler lá no capítulo 9 de Ezequiel, ali Deus diz para marcar pessoas e elas não seriam eliminadas quando viesse o fim. Pessoas que estavam fazendo o quê? Que estavam lamentando, né, clamando pelas coisas detestáveis que acontecem. No caso lá era na cidade, mas hoje poderia dizer no mundo. Então, as pessoas que suspiram e lamentam, conforme diz os versículos do capítulo 9 de Ezequiel, essas pessoas seriam poupadas. Por quê? Porque não se conformam com o atual sistema de coisa em que vivemos. Porque hoje está uma podridão, concorda? Se você discorda, lamento dizer que você não está entre aqueles que serão poupados no dia do juízo. Não que nós devemos, até perder o sono por isso, mas tem coisas que não dá para engolir, como diz o ditado. Olha só como aumentou o número de pessoas de uns anos para cá, pessoas que estão aí, vamos dizer, depravados, para não dizer outra palavra, que até o YouTube não gostaria que eu falasse aqui. Mas sabem que além dos depravados sexualmente, existem os que são traidores, ingratos, pessoas ladrões, onde se viu pais de famílias ladrões. Pode. E ainda, às vezes, os filhos veem ele fazer aquilo e aí fica por isso mesmo. Que exemplo está dando para os filhos? Aí talvez você pergunte, me indaga ou então me questiona dizendo: mas Antônio, a maioria das pessoas são religiosas, elas não perdem um culto. Tem outras igrejas que têm lá suas atividades, eles não perdem aquelas atividades, toda semana estão lá. Será que essas pessoas não são dignas de sobreviver ao fim? Segundo a Bíblia, não. Sabe por quê? Talvez na sua indagação você diga, mas aquela pessoa, além de ela não perder as atividades, estar em todos os cultos, talvez todos os dias, se fosse possível, ela ainda não perde nenhuma santa ceia. As igrejas fazem a santa ceia, que as testemunhas de Jeová chamam de refeição noturna do Senhor, não é? Mas será que essas coisas salvam? O fato dele ir lá e participar da Santa Ceia já está lhe dando um passaporte para a vida eterna? A Bíblia não diz que seria assim. Mas o que é que a Bíblia diz? Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: o que Deus pede de ti, ó homem, senão que ames a justiça. Tem outras coisas que ele falou também, mas vamos parar só na justiça. Por quê? Amar a justiça é algo tão sério que Deus coloca como algo que ele realmente pede. Ali ele não está dizendo, sugerindo, está pedindo que ames a justiça. Aí eu pergunto, a maioria no mundo hoje são pessoas justas?
conforme a ilustração que eu fiz anteriormente, né? De deixar sua casa na mão de uma pessoa, ou talvez deixar uma carteira, ver se alguém devolve. Dá para ter uma ideia. Não é só isso. A justiça, ela tem muito a ver até mesmo com a própria família. Talvez os pais levam os filhos para assistir um culto, uma reunião, sei lá, uma missa e assim por diante. Mas o que é mais importante do que isso? É aquilo que Deus estabeleceu lá no livro de Deuteronômio, onde ele diz no capítulo 6 que deveria estar falando constantemente com os filhos. Porque a gente nota hoje criancinhas, 2, 3, né? Começou a falar, já começa a falar bobagem. E os filhos e os pais acham engraçado. Hoje, ainda mais com essa onda de celular, os filhos aprendem cada coisa que deixa a gente, como diz, abismado. Como que pode os pais permitir tanta coisa errada na mente dos pequeninos? E eles vão aprender. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios capítulo 6, ele falou que os pais deveriam estar constantemente falando com seus filhos, ensinando-os a andar na vereda da justiça. Será que os pais estão fazendo isso? Aí demonstra o quê? Quando vier o fim, os pais são responsáveis pelos filhos. Se o pai vier a ser destruído, Deus provavelmente não tem a obrigação de salvar os filhos dos que ele considera injustos. Então a justiça é algo tão importante que as pessoas, as religiões não ensinam. Será que as religiões estão ensinando o que é ser justo? Não. A maioria das igrejas ensinam que as pessoas não devem perder as reuniões, os cultos, não perder aquelas atividades, pagar o dízimo e assim por diante, mas não ensinam nada sobre o que é correto. A gente conhece pessoas de destaque como pastores, diáconos, anciãos, alguns chamam de presbíteros e assim por diante, que simplesmente a família não está nem aí com ele. Será que Deus vai exigir dos pais uma cobrança por negligenciar os filhos? Com certeza. Então, se Deus ele tem motivo para trazer o fim, é lógico que se fosse depender de nós, esse mundo já teria acabado há muito tempo. Concorda? Mas é que Deus, segundo o apóstolo Pedro, diz que Deus é paciente, porque ele tem seus motivos. Então procure aprender, porque outra coisa também que a gente nota é a falta de conhecimento. Conhecimento bíblico. Por quê? Porque é fácil de entender que os crentes estão lá com a Bíblia debaixo do braço, né? E aí? Pergunte para eles alguma coisa da Bíblia. Infelizmente, a gente nota que eles não sabem praticamente nada. Se fôssemos dar uma nota de 1 a 10, qual nota você daria? Eu acho que uma nota 1 estaria grande demais, pelo conhecimento que os evangélicos e de outras religiões têm da Bíblia. Por quê? Porque eles não seguem aquilo que está na Bíblia, mas seguem aquilo que seus líderes dizem, aquilo que seus pastores, anciãos e assim por diante, tem vários títulos,
que eles falam, acham que é a verdade. Será que Deus vai levar em conta isso também? Claro que vai. Porque Deus, Ele pede para o povo ter conhecimento. Sim. Como é que a pessoa vai saber o que é certo e o que é errado se ela não aprendeu, né, da própria palavra de Deus? Portanto, o meu incentivo é: procure ler a Bíblia, ver aquilo que talvez você esteja negligenciando ou esteja deixando de lado de praticar, e comece enquanto há tempo, porque os sinais estão aí, né? A Rússia vai provar ou está testando bombas atômicas, coisa que nunca havia feito isto anteriormente. E é sinal do quê? Não sei. Como será o fim? Também não sabemos. Pode ser uma catástrofe nuclear? Pode também. Então, vamos dar atenção àquilo que a Bíblia diz e continuar seguindo de perto o que Deus tem a nos dizer. Quero agradecer por sua atenção até aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal e, se quiser deixar um comentário, eu agradeço seu like e espero e aguardo você para um próximo vídeo. Então até lá, meu muito obrigado.